Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da revista Amira. Nesta videoaula, vamos tratar do nivelamento trigonométrico geodésico de alta precisão. Esse nivelamento, ele pode substituir o nivelamento geométrico em regiões muito acidentadas, principalmente em obras de usinas hidrelétricas, UHEs e PCHs, e em linhas de transmissão ou em outras obras de engenharia, onde temos uma região muito acidentada. Este assunto ele é pouco tratado na disciplina de geodésia ministrada nos cursos de engenharia de agrimensura, engenharia cartográfica, nos cursos técnicos de agrimensura, nos cursos de tecnologia em agrimensura e tecnologia em geoprocessamento. Vamos então para a apresentação dos slides. Nivelamento trigonométrico geodésico de alta precisão. As planilhas do Excel utilizadas nesta videoaula estão disponíveis para aquisição no site da revista Amira. Leia a revista Amira, a mais tradicional publicação técnica para agrimensura, leitura online gratuita no site www.amiranet.com.br. No passado, não tão distante, alguns profissionais de topografia, ao efetuarem levantamento topográfico, só efetuavam as medidas lineares na vante. A visada de ré era usada para medição do ângulo horizontal ou zerar o equipamento. Alguns setores, saneamento, por exemplo, observavam que ocorria um erro muito grande na componente vertical, diferença de nível, quando a distância aumentava. A influência da curvatura terrestre no cálculo da distância horizontal é pequena. No entanto, no cálculo da diferença de nível é acentuada. A origem do erro é o ângulo da convergência das distâncias nadirais no centro da Terra, que é o ângulo formado entre as direções do fio de prumo, que é a vertical do lugar. Então, no encontro dessas linhas, podemos dizer também que é uma linha Zenit Nadir, no encontro dessas linhas formam um ângulo. Esse ângulo é denominado de convergências das distâncias nadirais. Numa medida recíproca dos ângulos verticais, também denominadas distâncias zenitais, que é o nome técnico do ângulo vertical, o ângulo da ré, se não tivesse o efeito da curvatura terrestre, erros residuais, seria 180 menos o ângulo vertical lido na vante. No entanto, existe o efeito da esfericidade terrestre e isso não se concretiza. Então, a convergência das distâncias nadirais, também conhecida como ΔZ, como falamos, é o ângulo no centro da Terra formado pelo encontro das linhas nadirais. Direção das linhas Zenit Nadir passante pelos pontos A e B da superfície terrestre. Esse ângulo representa a esfericidade da Terra e, se não for considerado, ocasiona um erro na determinação da diferença de nível entre os pontos no nivelamento trigonométrico topográfico convencional. No nivelamento trigonométrico geodésico, as distâncias zenitais
que são os ângulos verticais, são medidas nas duas posições da estação total. Para uma boa precisão neste nivelamento, recomenda-se as medidas do ângulo em duas ou até mais séries nas posições direta e inversa da estação total. Então, não é necessário a determinação da convergência das distâncias nadirais. No entanto, como é um tema que não é tratado na bibliografia de geodésia, vamos mostrar. Então, a determinação de ΔZ, que é a convergência das distâncias nadirais, é dada pela fórmula ΔZ, resultado em segundos, é igual a distância elipsóide vezes uma constante para o elipsóide de 0,02821. Sendo que, para distâncias menores que 10 km, podemos considerar distância elipsódica igual a distância geoidal, sem cometer erro apreciável. No entanto, para distâncias maiores, nós temos que aplicar a fórmula para calcular a distância elipsódica a partir da distância geoidal. No passado, na década de 60, 70, era muito comum o uso do telurômetro, que era um equipamento que media distâncias a partir de ondas de rádio. Alguns telurômetros, como o CA1000, fabricado na África do Sul, ele media até 33 km. O MRA3 e MRA4, fabricados na Alemanha, podiam medir até 60 km. Então aqui nós temos a fórmula para calcular a distância geoidal, que é a distância horizontal calculada por fórmula geodésica, menos a distância horizontal vezes a altitude média dividida pelo raio médio da Terra, onde o raio médio é calculado por esta expressão aqui, né? Onde ΔZ é a convergência das distâncias nadirais, DE é a distância elipsoidal, DG é a distância geoidal, RM é o raio médio, φm é a latitude média, E é a primeira excentricidade do elipsoide, o A é o raio equatorial do elipsoide, lambda M, longitude média, lambda 0 é o meridiano central e BH a distância horizontal. Para o elipsoide GRS 80, datum Sirgas 2000, oficial do Brasil, nós temos o A 6.378.137 e os valores da excentricidade e de UK0 para o sistema UTM, que é 0,99996. Então, se obtém no campo os seguintes dados: uma distância entre os pontos A e B, com a estação posicionada em A, visando um prisma em B, se mede a distância inclinada e o ângulo vertical correspondente, altura do instrumento e altura do prisma. Com a estação total posicionada no ponto B, visando um prisma no ponto A, se mede a distância inclinada de BA, a distância em vermelho, a altura do prisma e a altura do instrumento no ponto B. Observem que a direção do fio do prumo, que é a distância zênite-nadir, em ambas as estações, não são paralelas. Por quê? Elas se convergem para o centro da Terra. Então, no ponto A, nós reduzimos a distância inclinada para a distância horizontal. Obtemos a distância horizontal de AB.
Da mesma forma, na estação B, com o ângulo vertical e a distância inclinada de BA, nós obtemos a distância horizontal de BA. Observe que elas não são iguais. Tá? Quanto maior for a diferença de nível, maior vai ser a diferença. Então, nós vamos obter uma distância horizontal média, calculada com fórmula geodésica bastante simples, que leva em consideração a curvatura terrestre. Aqui nós temos, então, os elementos de campo, né? A distância inclinada, distância horizontal, altura do prisma, altura do instrumento, ângulo vertical lido, posteriormente o ângulo vertical corrigido, a distância geoidal, a distância elipsoidal e, finalmente, a distância plana, o TM. Então, a distância inclinada, ela se transforma numa distância inclinada média. A partir desta distância inclinada média, se obtém a distância horizontal. A distância horizontal, ela é rebatida no nível do geóide, obtemos a distância geoidal. A distância geoidal é rebatida na superfície do elipsoide, obtemos a distância elipsoidal. E, finalmente, através do K, que é o coeficiente de escala, nós obtemos a distância plana, o TM. Observe que ela é bem diferente da distância horizontal. Aqui nós temos as fórmulas utilizadas para a redução da distância zenital ao nível do marco. Então, ângulo medido no ponto A, ângulo medido no ponto B. Aqui nós temos a fórmula para cálculo da distância horizontal a partir dos ângulos verticais reduzidos ao nível do solo e a distância horizontal média. E a fórmula para cálculo da diferença de nível. A prática tem demonstrado que uma diferença menor que 50 centímetros entre a altura do prisma no ponto A e a altura do prisma no ponto B não afeta o valor da distância inclinada. O mesmo ocorrendo com a diferença da altura do instrumento em ambas as estações. Então aqui nós temos um exemplo aplicativo, os dados de campo do vértice 1 e do vértice 2. Estes dados foram obtidos num levantamento de uma poligonal geodésica de alta precisão, unindo dois vértices geodésicos da rede clássica, o MS, Marco Sul, e MN, Marco Norte, na região de Criciúma. Então, o primeiro cálculo a ser feito é a redução do ângulo vertical ao nível do solo. Inicialmente, o vértice 1, aqui nós temos os dados de campo, a fórmula, os elementos da fórmula e o resultado final. Efetuamos também a redução do ângulo vertical no vértice V2. A fórmula, dados de campo e o resultado final. Efetuamos o cálculo da distância horizontal. Esta fórmula é uma fórmula geodésica e leva em consideração o efeito da esfericidade terrestre. Então, nós temos a distância horizontal precisa entre os dois pontos. E aqui nós temos a fórmula que calcula a diferença de nível. Então, levando em consideração o efeito da esfericidade terrestre, representada pela convergência das distâncias nadirais, né? Nós temos aqui, então, uma diferença de nível extremamente precisa. Né? E aqui nós temos, então,
a altitude do vértice. Esta técnica é pouco utilizada na topografia. No entanto, nós podemos substituir o nivelamento geométrico em região muito acidentada, onde o excesso de pontos degrada a precisão do nivelamento. E nesse caso, nós vamos ter apenas 2 vértices, né? Então, se recomenda, para uma melhor precisão, a efetivação das medidas em 2 ou 3 séries de observações, nas posições direta e inversa da estação total. Agora, podemos ter, em algumas situações, o nivelamento trigonométrico geodésico somente na visada de Vante. Em alguns casos onde não temos condições de estacionar a estação total para a visada recíproca ou visada de ré. Nesse caso, nós vamos calcular o ângulo vertical da ré utilizando o cálculo do ΔZ. Então, aqui é a expressão para calcular o ΔZ. Efetuamos o cálculo da distância elipsóidica a partir da distância geoidal, né? E obtemos a distância geoidal a partir da distância horizontal, utilizando a altitude média e o raio médio, que é calculado por essa expressão. Efetuamos o cálculo no exemplo dado. Então, vamos supor que naquele exemplo anterior não tivesse o ângulo vertical da ré, apenas o ângulo vertical da Vante. Então, vamos efetuar o cálculo. Então, nós temos aqui os dados somente da estação A, a distância inclinada, o ângulo vertical, a altura do prisma e a altura do instrumento. E vamos determinar o ângulo vertical por cálculo na estação Vante, né? Aqui efetuamos os cálculos, né? Para a altitude média, nós podemos fazer um cálculo preliminar utilizando o ângulo vertical e a distância inclinada, né? Aí nós determinamos uma altitude preliminar, né? Consideramos o cálculo da redução do ângulo vertical para a superfície do marco numa situação em que a altura do prisma na estação A e a altura do instrumento na estação B sejam iguais, ou seja, a estação do instrumento iguais nas duas estações e a altura do instrumento também iguais nas duas estações. Dessa forma, nós teríamos uma linha paralela ao nível do solo e não haveria necessidade de fazer a transferência do ângulo vertical. Efetuando os cálculos, nós temos aqui, então, o ângulo ΔZ, que é aquele ângulo no centro da Terra formado pelo encontro das direções zênite e nadir, né? Que, adicionado à expressão, nós temos o ângulo de 89 graus, 16 minutos, 25,69 segundos, que, comparado com o ângulo medido efetivamente em campo, temos uma diferença de 0,2 segundo. Então, é uma forma muito precisa
para calcular o ângulo vertical corrigido da esfericidade terrestre. Então, a sequência dos cálculos é a mesma para a obtenção da distância horizontal, diferença de nível e altitude feito anteriormente. Recomendações. O nivelamento trigonométrico geodésico de alta precisão pode ser utilizado em projetos de usinas hidrelétricas, tanto UHEs como PCHs, estradas, rodovias e ferrovias, em locais com relevo muito íngreme, onde o nivelamento geométrico fica comprometido pelo excessivo número de estação ocupada pelo nível. Para uma boa precisão, deve ser efetuada 2 séries de observações nas posições direta e inversa da estação total. No caso de visada somente na vante, deve-se usar a mesma altura do instrumento na estação vante e a mesma altura do prisma na estação ocupada para a redução do ângulo vertical para a superfície do marco. Neste caso, não vai haver redução, porque as linhas vão ser paralelas. Então, embora a bibliografia não trata especificamente desse tema, nós temos aí uma opção para termos a altitude precisa pelo nivelamento trigonométrico geodésico, em substituição ao nivelamento geométrico. É bom lembrar que no campo deve ser feita a medida da altura do instrumento com muito boa precisão, já que o valor impacta diretamente no valor da diferença de nível, e observar a altura do prisma, né, efetuando a medida, não confiar muito na graduação do bastão. O ideal é efetuar diretamente a medida da ponta do bastão até o centro geométrico do prisma. Bom, o cálculo ele pode ser feito numa planilha do Excel. Então, aqui nós temos os dados de campo, né? Estação, ré, ponto visado. Aqui nós temos a distância zenital lida avante, a distância inclinada, a altura do instrumento e a altura do prisma. Nós temos a distância zenital lida da ré, a distância inclinada, a altura do instrumento e a altura do prisma. Temos aqui os ângulos verticais corrigidos, né? ZA e ZB. Temos a distância horizontal calculada, temos a diferença de nível calculada e, finalmente, a altitude do ponto B. Lembrando que esta planilha está disponível para aquisição no site da revista Amira. Então, se inscrevam no canal e recebam as notificações das próximas videoaulas. Se gostarem, dão um like e até a próxima videoaula. Muito obrigado.